Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É de grande alegria estarmos juntos mais uma vez, adorando o nome do Senhor Jesus. Obrigada a todos vocês que têm acessado o nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amém? E hoje nós vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, que diz o seguinte: E o Senhor vos aumente e faça abundar em caridade uns para com os outros e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Amém? Feche os teus olhos nesse momento, entrega ao Senhor Jesus aquilo que está no seu coração, aquilo que você está passando, entrega nas mãos do Senhor Jesus e ore junto conosco. Deus Pai amado, poderoso e santo, Pai, a ti toda a honra, a ti toda a glória, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida, obrigada por mais uma oportunidade que temos de estar diante da tua presença, Senhor. Pai, nesse momento eu quero entregar esta vida que está assistindo esse vídeo nesse momento, Pai. O Senhor contempla o seu coração, o Senhor sabe o que ela está passando, meu Deus. E por isso que eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor toque, Senhor, que o Senhor haja, Senhor, nessa situação, Deus, e que o Senhor faça, Deus, conforme o teu querer e conforme a tua vontade, Senhor. Deus, muitas vezes achamos que a nossa vontade, que o nosso querer é o melhor, mas não, Senhor. Só o Senhor Jesus sabe, Pai, o que é melhor para conosco. Eu peço que o Senhor faça aquilo que está no seu coração, Pai. Deus abençoe, Senhor da glória, tudo que será abordado, tudo que será falado, Senhor, neste culto online, Pai. Que a tua presença seja real, Senhor, em nossas vidas, Senhor, e que no lar dessa pessoa que está assistindo esse vídeo haja paz, união, comunhão. E que o Senhor Jesus venha reinar, Pai. E se ela ainda não teve um encontro verdadeiramente contigo, Senhor, que nesse momento ela possa sentir o toque, Senhor, e que ela possa ser tocada com teu Espírito Santo e ter um verdadeiro encontro com o Senhor na tua presença, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Tá, gente? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Você pode ver isso? Você tem um valor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Diga. E quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Não fica aí sofrendo, angustiado. Nada de ficar sofrendo angústias e dores neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Mas eu vim falar pra você, eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Diga. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis.
perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso, adore ao Senhor Jesus aí na sua casa, no seu lar, com sua família. Canta ao Senhor e diga: você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Adore ao Senhor Jesus. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Adore ao Senhor Jesus, o Senhor grande. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor na presença do Senhor Jesus, amém? Você é grande e Deus é contigo. Pai do Senhor, queridos, estamos aqui mais uma vez. Obrigado pela sua presença, obrigado por você estar nos acompanhando, por estar nos dando mais uma oportunidade de explanarmos um pouco sobre a palavra do Senhor, sobre o que aprendemos e iremos passar para você, para que também tenha esse entendimento, amém? A lição que iremos trabalhar hoje será a lição de número 5, que tem por título Um Só Corpo, Vários Membros. Mais um tema de uma série de lições que tem por tema um só povo, voltada para a unidade, uma lição que nos faz entender que temos várias personalidades diferentes, características diferentes, mas que juntas podemos trabalhar, pois é assim que o Senhor nos ensinou e nos ensina a fazer. O objetivo nos diz: entender que a adversidade presente na igreja não é um obstáculo, mas o meio pelo qual se efetiva a verdadeira unidade cristã. Texto base. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. A introdução diz o seguinte: em uma sociedade marcada pela intolerância, intransigência e preconceito, será que pessoas de idades, etnias, culturas, gostos e preferências, pessoas tão diferentes, poderiam viver unidas em uma comunidade marcada pela aceitação e pelo acolhimento? A resposta é sim, e essa comunidade deve ser a Igreja de Jesus Cristo. A diversidade não deveria ser encarada como um obstáculo na igreja, mas como um elemento essencial que fomenta a unidade cristã. Este será o assunto que trataremos nessa lição bíblica. Então, como a gente viu, vamos trabalhar um pouco mais um tema sobre a questão da unidade, pois a gente sabe que vivemos em um mundo com diversas características, com peculiaridades, com muitos pensamentos, opiniões diferentes, ideologias. E mesmo Cristo nos ensina que mesmo com todas essas coisas, nós podemos ver em união, sempre com tolerância, sempre respeitando o próximo, sempre utilizando da empatia, nos colocarmos no lugar do outro para podermos entender a outra visão, o outro lado, não acharmos que somente nós temos a certeza, temos a verdade absoluta. Então é aqui que a gente vai aprender um pouquinho. Então vamos lá. A primeira pergunta, ela nos diz o seguinte: leia Lucas capítulo 6, do verso 12 ao 16 e responda: o que a escolha dos 12 apóstolos feita por Jesus pode nos ensinar sobre a diversidade na igreja? A igreja cristã primitiva era uma comunidade onde a diversidade existia. O que é que a escolha de Cristo com os apóstolos pode nos ensinar? Cristo, já falamos isso em outros temas, em outras lições, e eu vou repetir aqui. Cristo, com toda a sua sabedoria, com toda a sua experiência, ele poderia muito bem ter trabalhado sozinho. Poderia ter feito todo o trabalho, levado todo o seu ministério sozinho. Mas ele, para nos dar o exemplo,
para nos ensinar que é preciso trabalhar em união, trabalhar em equipe, ele convocou 12 pessoas. Pessoas diferentes, classes econômicas diferentes, classes sociais diferentes, pensamentos, opiniões diferentes, que muitas vezes não se batiam, mas Cristo chamou e com isso nos mostra, nos ensina que a diversidade ela é importante. Nós não somos robôs. Já pensou se todo mundo tivesse o pensamento igual? Se você tivesse o pensamento igual a mim, você tivesse o pensamento igual à sua mãe, seria uma coisa muito estranha, uma coisa que não faria sentido, porque pensaríamos da mesma forma. Por isso que é importante a gente pensar fora da caixa, é importante a gente ter uma visão diferente. Porque assim, pode ser que a minha visão não esteja sendo coerente, mas a sua, quando você traz uma nova perspectiva, eu já olho para a sua, através da empatia, de respeitar, de usar a tolerância, eu posso entender o que o meu irmão está falando e aceitar aquilo como verdade, porque eu entendo, reconheço que a minha ideia não estava sendo boa. Mas quando eu escuto meu irmão e ouço o que ele tem a me dizer e percebo que aquilo dali é melhor que a minha ideia, então eu passo a utilizar, passo a entender sobre o que o irmão estava falando. Amém? Também o que a igreja primitiva nos mostra sobre a diversidade? Da mesma forma, a mesma coisa. Se existia a diversidade entre os discípulos, a igreja primitiva era da mesma forma. Pessoas de classes econômicas diferentes, umas mais pobres, outras mais ricas, pessoas com um nível intelectual diferente de uma das outras, mas todas elas estavam juntas, estavam com o mesmo propósito, seguindo o mesmo objetivo, que era falar do amor de Deus, transmitir, transbordar aquele amor para as pessoas, para que elas pudessem também sentir aquilo, que apesar das diversidades, apesar das diferenças, podemos viver em união. Amém? Vamos à segunda pergunta que nos fala: a despeito da diversidade, como viviam os cristãos primitivos? Leia Atos capítulo 2, verso 42. Se Deus ama a diversidade, qual a implicação disso para a igreja? Como é que viviam nossos irmãos? Lá em Atos capítulo 2, 42, nos fala que os nossos irmãos da igreja primitiva, eles viviam em união. Apesar das suas diferenças, apesar dos pensamentos divergentes que possuíam entre eles, eram voltados para o mesmo objetivo, eram voltados para o mesmo intuito, que era adorar a Deus, viver o amor, viver o evangelho de fato. E é isso que precisamos viver hoje. Nós estamos vivendo em um momento, não estou falando da pandemia em si, estou falando do tempo atual, do século XXI em que estamos. De lá para cá, muita coisa vem acontecendo, vem mudando. E uma delas, infelizmente, é uma coisa muito triste que vem acontecendo, é que o amor, a comunhão, a união, tem sido deixada de lado. Estão olhando mais para a individualidade, estão olhando mais para a seletividade social, estão esquecendo do todo e só querem olhar para as partes. É preciso que a gente tenha cuidado em relação a isso, porque essas coisas que o mundo vem praticando, está entrando na igreja. Está entrando no reino de Deus. Igrejas onde famílias eram unidas, sempre estavam ali orando, sempre estavam ali adorando, sempre estavam indo ali buscar a presença do Senhor, mas por causa de uma situação ou outra, por causa de coisas simples, de problemas que poderiam ser resolvidos de forma muito tranquila, acabavam se transformando em bolas de neve e, de repente, quando se deram conta, já estava uma montanha e não conseguiam mais resolver os problemas. Aí começavam a ficar de cara feia, a se fechar, a sair da igreja, a não dar mais atenção para o próximo. Nós precisamos ter muita cautela em relação a isso, porque o Senhor diz na sua palavra que reino dividido ele não subsiste, ele não permanece. Nós precisamos andar em união, precisamos andar em comunhão. É fácil? Não, nunca será. Nós temos pensamentos diferentes. Meu pensamento não é igual ao seu pensamento não é igual ao do próximo, não é igual ao de sua mãe, de seu pai, de seu filho, não é. Mas precisamos, apesar das diferenças, apesar das circunstâncias, vivermos em união, pois é assim que Cristo quer, pois é assim que Cristo nos ensinou e nos ensina. Por isso que precisamos tomar como exemplo os nossos irmãos da igreja primitiva. Tinham várias características diferentes, como hoje também tem, mas eles decidiram viver em união, que apesar
dos pensamentos, apesar das opiniões, eles eram voltados apenas para um objetivo, Jesus Cristo. E quando a igreja, quando um povo olha apenas para Cristo, deixando suas diferenças de lado, passam a entender melhor as coisas, passam a respeitar melhor o próximo, passam a compreender melhor a situação, as situações que aparecem. Por isso que precisamos sempre tomar como exemplo, e se por algum motivo você estiver com o pensamento frio, não está vivendo em comunhão, repense, reflita, veja onde você está, para aonde você está indo, veja de onde você saiu. Reflita para que você possa entender e voltar e ser melhor do que você era. Amém? Pois bem, vamos agora à nossa terceira pergunta. Eu espero que você esteja aprendendo, que você esteja compreendendo essa lição, e qualquer dúvida que você tiver, qualquer comentário, qualquer sugestão que você tenha para fazer, deixa aí nos comentários para que a gente possa ver, analisar, e se for alguma dúvida a gente responder, qualquer que seja a sua opinião, o seu comentário, mande para a gente gente possa entender o seu ponto de vista. Amém? Terceira pergunta nos diz: o que a analogia do corpo ensina sobre a igreja? Baseie-se em 1 Coríntios capítulo 12, verso 18 e capítulo 27, verso 30 e os primeiros parágrafos do item 2 do comentário. O que a analogia do corpo nos ensina sobre a igreja? Nosso corpo, nós aprendemos na escola, lá no ensino fundamental 1, que nosso corpo ele é composto de diversos membros. É composto de diversas articulações, diversas funções. Todos têm a sua tarefa e que juntos formam o todo que somos você e eu. E com isso a gente podemos utilizar assim, para entender o que Cristo ele quis dizer com isso, usando a ideia do corpo sobre a igreja. O corpo, como falamos, várias partes, vários membros, todos com as suas funções. É a mesma coisa na igreja. A igreja é o todo. Mas não existe apenas pessoas que cantam, pessoas que tocam, pessoas que pregam, pessoas que estão na direção da igreja. Não. Mas também existem pessoas que estão na portaria, que estão na zeladoria da igreja, que estão na parte de evangelismo, que estão na parte de assistência social. Várias pessoas. E todas elas formam um conjunto, formam o todo que é a igreja. É uma coisa bem clichê, mas ela é muito, a gente pode utilizar como exemplo. Se uma unha, o dedo mindinho do seu pé se cortar, todo o seu corpo sente. Por quê? Faz parte. Se você tirar alguma coisa, se você, por algum motivo, mexe em alguma parte do seu corpo, uma parte específica, todo o corpo sente, porque é preciso daquela parte, mesmo que seja pequena, mesmo que para muitos seja insignificante, ela é importante, ela tem a sua função, ela tem o seu valor. Muitas pessoas estão aí olhando cargos pequenos, independente do cargo, independente da função, que eu não gosto de chamar cargo, independente da função que você tenha, do serviço que você presta, ele é importante. Pessoas menosprezam, não tem um cargo grande, então não é ninguém, eu não tenho nada a ver, não preciso respeitar essa pessoa. Não, peraí. Cristo foi e é o nosso maior exemplo, mas mesmo assim ele quis lavar os pés dos discípulos. Pedro disse: não, Senhor, mestre, não faça isso, deixa que eu faça para o Senhor. Jesus falou: se eu não fizer isso, você não terá parte comigo. Cristo poderia simplesmente estar sentadinho ali, agora que vocês lavem meus pés. Ele poderia. Ele tinha todo o poder, mas ele não. Para nos dar o exemplo de que a unidade, de que o corpo é importante, ele foi lá fazer. Que cada função, independente da área que esteja, ela tem valor, tem muito valor, ele foi lá e fez. Essa atitude de lavar os pés, quem fazia eram escravos. Eram servos. Quando chegava uma pessoa nova, ou então quando chegava o homem da casa, o chefe da casa, da família, no fim do dia do trabalho, ele chamava o seu servo, cansado, e lavava os pés. Aquilo dali era um sinal de
humilhação, só que não é humilhação de você se lastimar, por quê? Não, uma humilhação de você entender que aquela pessoa é importante, de que você respeita a opinião dela, de que aquela pessoa, apesar das diferenças que você tem com ela, você respeita, você compreende, você tolera. Cristo quis nos ensinar isso, que apesar das diferenças, apesar das várias funções que a gente presta para o reino, todas elas são importantes, todas elas têm o seu valor. Entenda isso. Ninguém é melhor que você, você não é melhor que ninguém. Todos somos iguais, apesar de sermos diferentes. Cristo quer que a gente viva em união, que a gente viva em unidade, pois é assim, somente assim, que a gente vai conseguir chegar e entender aquilo que Cristo realmente tem para nos ensinar, o que Ele tem para nos mostrar, que é o verdadeiro amor, que é o verdadeiro evangelho de Cristo. E Ele quer que você e eu transmita isso para as pessoas, para o mundo. Pois é através das nossas diferenças que muitas pessoas lá fora vão se identificar, sendo que todo esse trabalho não vai ser feito por suas palavras nem por sua personalidade. Você simplesmente será um instrumento do Espírito Santo para levar o amor do Senhor até aquela pessoa. E o Espírito Santo é quem vai fazer a obra. Não é por força nem por violência, mas é o Espírito que convence o homem do pecado e juízo. Amém? Pois bem, vamos à nossa quarta pergunta. Quais as 3 formas de cultivar a unidade na diversidade apresentadas no comentário do item 2? Quais são as 3 formas de cultivar a unidade? A primeira delas, antes disso, existem várias formas da gente fazer, de abordarmos essa questão da unidade, de diferença, diversas maneiras que o Senhor nos mostra. Claro que eu só vou dizer 3 aqui, mas existem várias. Existem diversas formas que a gente pode utilizar para praticarmos a unidade, respeitar a diversidade. Tendo isso dito, vamos lá. Em primeiro lugar, a primeira atitude é lutar por uma unidade que abrace a diferença em vez de uma unidade que tente erradicá-la. Como falei lá no início. Já pensou se todo mundo fosse igual, todo mundo pensasse da mesma forma, todo mundo tivesse os mesmos pensamentos? Como é que seria? Como é que agiríamos se tudo fosse igual, se tudo fosse azul, se tudo fosse rosa, se todo mundo pensasse que X é X? Seria bem estranho, muito estranho. Com isso a gente entende que nós somos iguais, devemos ser iguais, apesar de sermos diferentes. Somos diferentes porque eu sou alto, a outra pessoa é baixinha. Uma pessoa é mais magrinha, outra pessoa é mais fofinha. Somos diferentes, mas devemos andar em união, andar voltados para o mesmo objetivo. O segundo ponto é que, além de lutar por uma unidade caracterizada pela diversidade, é preciso incutir a ideia de interdependência entre os membros. O que é interdependência? Você sabe o que é? Interdependência nada mais é que um tem a ver com o outro. Existe relação entre um e outro, entre A e B, entre um e dois. Interdependência em relação à unidade tem a ver que você e eu somos diferentes, mas você precisa de mim como eu preciso de você. Nós estamos juntos. Se eu deixar de fazer e você continuar, você pode ir até um certo ponto, mas chegará um momento que você não conseguirá dar mais um passo, porque precisa de mim. E a mesma coisa eu. Por isso que a igreja do Senhor precisa ser interdependente em todos os aspectos. Não é somente um lado que serve, não é somente um lado que agrega, não, são todas as partes. Precisamos olhar mais para o todo, precisamos voltar a olhar para o todo. E esse todo é formado pelas partes. Por isso que é preciso que a gente compreenda isso. Apesar das diferenças, precisamos voltar para o objetivo. Estávamos voltados para o objetivo. E esse objetivo é quem? Jesus Cristo.
Terceiro e último lugar, outra maneira de cultivar a diversidade na comunhão cristã é impedindo todo e qualquer preconceito. Você acha que na sua igreja tem preconceito? Não pense apenas que preconceito é você dizer que a pessoa, de repente, você está pelo gênero da pessoa, por exemplo. Aquela coisa bem clichê, só olham para isso, preconceito é só isso, que só olham para a pessoa por causa do gênero que ela escolhe. Não, não é isso, não é somente isso. Preconceito também tem a ver com o jeito de você olhar para a pessoa. Preconceito tem a ver também quando você não quer entender, mesmo que sua opinião não esteja, mesmo que seu ponto de vista não esteja correto, você não quer entender a visão do outro, você acha que só a sua é a correta. Preconceito também tem a ver com a forma que você se compara com o próximo, você se achando o melhor, se dizendo o bom. É preciso ter cautela. Existem diversos tipos de preconceito. Claro que o Senhor também nos diz que Deus ele abomina o pecado, mas não o pecador. Mas tem muitos irmãos aí que estão meio confusos da cabeça, estão deixando de lado de estudar de verdade a palavra do Senhor, estão invertendo esse versículo. Parece que estão dando mais ênfase ao pecado e não ao pecador. Não querem nem saber da pessoa, só querem saber do erro dela, só querem apontar. Precisamos respeitar o próximo, precisamos entender o próximo, precisamos nos colocar no lugar do próximo. Pois é assim, somente assim, que iremos entender. Queremos aprender o que Cristo nos ensina, o que Cristo nos mostra sobre unidade. É difícil, não é fácil. É preciso ser contra o preconceito. É preciso que nós, como Igreja do Senhor, lute contra isso todos os dias. Mas se tivermos realmente calcados na palavra, na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, nós iremos vencer. Nós iremos chegar lá. Nós iremos alcançar nossa meta. Amém? Vamos lá, vamos às nossas duas últimas perguntas. Você já parou para pensar que a diversidade de dons na igreja é uma resposta à doutrina bíblica da unidade? Converse com os demais alunos e dê exemplos práticos de como isso se efetiva na igreja. Como falamos no início, nós estamos em um corpo, nós fazemos parte de um corpo, todos têm as suas funções. Todo mundo tem dons, todo mundo tem talento. Mesmo aquela pessoa, eu não tenho talento para nada, você tem sim. Deus lhe deu talento. Mesmo que seja um, mas você tem. Eu não sei qual é meu talento. Você só vai saber qual é o seu talento de fato quando você se dispuser a procurar. Procure, invista. Eu vou tentar na zeladoria hoje. Eu vou tentar amanhã na escola bíblica. Amanhã eu vou tentar sendo professor de música. E por aí vai. Você vai encontrar o seu dom. É preciso que você procure. Os dons e talentos, eles são muito importantes para a obra. Eles são muito, assim... O Senhor nos mostra que os dons e os talentos, eles já estavam desde o início da vida cristã, desde o início. Todo mundo tinha dom, todo mundo tinha talento para alguma coisa. Mesmo que fosse para uma só, mas existiam talentos. É preciso que essas pessoas que possuem esses talentos entendam que o que você faz não lhe torna você nem melhor, nem pior que ninguém. Torna você apenas servo, instrumento para a propagação do Evangelho de Cristo. E você que está à frente da igreja, você que está na direção da igreja, compreenda, entenda, valorize essas pessoas, todas elas. Não só dê ênfase em um lado ou outro, olhe o todo. É fácil? Nunca vai ser fácil, mas é necessário. Pois é através desse conjunto, da união de pequenas forças, que o grupo se torna forte. Outro exemplo bem simples, bem
clichêzão mesmo que a gente sempre usa. Ah, se você colocar um gravetinho só e quebrar é fácil. Agora se você pegar um feixe de galhos para quebrar vai ser mais difícil. Por isso que a igreja é formada de pequenos esforços, de pequenas ações que juntas se tornam um conjunto, se tornam o grupo. E esse grupo, essa família, ela é muito importante. Para ser derrubada é difícil, as dificuldades virão, os problemas aparecerão, mas para nos derrubar será bem mais difícil, porque estaremos juntos, um apoiando o outro. Quando um estiver fraco, vem o outro que está mais forte e levanta. Levanta a cabeça, você não pode ficar assim não. Você pode, você vai chegar lá. Então, só não desista. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 nos diz que Deus não nos dá nada maior do que aquilo que a gente possa carregar. Se nós estamos carregando, se nós estamos passando por uma situação difícil, por um momento complicado, compreenda. Deus lhe deu porque Ele confia em você. Ele sabe que você suporta, Ele sabe que você aguenta. Por isso que continue. Não olhe para trás, não olhe para baixo, não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe só para frente, porque é na frente que você vai encontrar força, é na frente que você vai encontrar saída. E é somente na frente que você vai chegar à sua vitória. Só não desista. Continue firme, continue indo o seu caminho, todos juntos, todos, um ajudando o outro. E é assim que a igreja do Senhor vai levando e propagando a fé, a palavra, o evangelho do amor para as pessoas. Todos juntos, independente das funções, mas que todos compreendem que todas essas funções, por maiores ou menores que sejam, são muito importantes. Sexta pergunta. Em sua opinião, ser uma igreja unida, apesar das diferenças pessoais existentes na congregação, ajuda de que forma na pregação do evangelho e no alcance dos não cristãos? Como a gente pode utilizar nossas diferenças para pregar o evangelho para as pessoas que estão lá fora, estão lá no mundo? Como eu falei também no início. A minha diferença, as particularidades, as peculiaridades que eu possuo, que você já não tem, outras pessoas que existem lá fora, possam se identificar. E quando se identificam, se torna mais fácil em alguns casos, não todos, de ela parar e ouvir você. Mas claro, lembrando que você só está sendo um instrumento. Quem está fazendo a obra, quem está informando, quem está dizendo o que você precisa falar é o Espírito Santo. Por isso que, apesar das diferenças que a gente possui, é preciso que a gente utilize essas características que temos para trazer novas pessoas. De repente pode ser um gosto de música, de repente pode ser uma forma, o vocabulário que você fala, de repente possa ser o grupo de pessoas em que você convive, que torna você bem mais propício de chegar até aquela pessoa. O local onde você vive, onde você mora, onde você transita. Várias maneiras, existem várias maneiras de você utilizar suas diferenças para trazer pessoas de fora para Cristo. Mas muitas pessoas, infelizmente, têm utilizado esse pensamento de diferença como se fosse uma arma, só que uma arma voltada para o mal, voltada para o lado negativo. Que, se eu vou lá para fora e utilizo as minhas diferenças para pregar o evangelho para outras pessoas, é eu que trago, sou eu que trouxe a pessoa. Sou eu, é por causa de mim que a igreja está cheia hoje. É por causa de mim que existem muitos jovens no grupo. É por causa de mim, por causa de mim, por causa de mim. Não, você não é ninguém, você não é nada, você é apenas um instrumento. Pare de se achar, pare de se enaltecer. Você só é o que é hoje por causa de Cristo. Se não fosse a misericórdia dele, você não estaria aqui hoje. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Se não fosse a misericórdia do Senhor, ai de você, ai de mim, ai do mundo. Pare de ficar se levantando.
Você só é o que é por causa de Cristo. Você é um instrumento, você é uma ferramenta. O carpinteiro é Cristo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Você é apenas um instrumento. Você é apenas um meio para o evangelho ser pregado. Pare de ficar se colocando como tal. Nós temos tantos exemplos na Bíblia de pessoas que poderiam se achar o tal, ser o bom em tudo, se dizer que era o bom, mas eles escolheram se humilhar perante o Senhor, pois eles entenderam que eles só eram o que eram, tinham o que tinham por causa de Cristo. Por isso que não se coloque melhor nem mais alto que ninguém. Você é apenas um instrumento. Todos somos uns instrumentos. Somos iguais, apesar de sermos diferentes. Devemos ser iguais, apesar de sermos diferentes. Utilize a sua diferença, mas para um lado positivo. Utilize suas diferenças, suas características, para que a palavra do Senhor seja bem mais fácil, facilmente colocada, enraizada, implantada na mente da pessoa. Deixe com que o Espírito Santo lhe utilize, faça com que o Espírito Santo, permita que o Espírito Santo conduza suas palavras, os seus passos, os seus pensamentos, para que através disso outras pessoas possam identificar com você, sentir pelo Espírito Santo e possam ir para a casa do Senhor. E quando você estiver lá, todo mundo na igreja cheia, você vai entender, se você for um cristão de verdade, você vai entender que todo aquele trabalho você fez, mas simplesmente porque você era um instrumento, porque você era uma ferramenta. Quem fez todo o trabalho foi o Espírito Santo, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós fechamos aqui a nossa lição. Espero que você tenha compreendido, que você tenha aprendido e entenda que a união, para que ela realmente seja efetiva, é preciso unificar, apesar das diferenças que possuímos, das características que temos divergentes, precisamos estar voltadas para o todo, estarmos voltados para o único objetivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Desafio da semana. Na lição desta semana, refletimos sobre a beleza da diversidade. Apesar de fazermos parte de um só corpo, somos vários membros, cada um com a sua função. Cristo projetou uma comunidade de pessoas diferentes, de lugares diferentes, com educação e criação diferentes, mas unidas por meio da cruz e do Evangelho. Devemos a todo custo lutar para conseguir viver essa unidade na diversidade. Seu desafio para esta semana será o de tentar notar pessoas sem atuação na igreja e tentar motivar, incentivar e identificar áreas em que esses membros possam servir para que a ação da igreja seja mais ampla, diversa e eficiente. Além disso, seria importante refletir se as diferenças pessoais têm sido motivo de união ou divisão na igreja. Se entender que elas estão causando divisão, que tal orar sobre isso e pedir direção para Deus para a resolução desta questão? Amém? Finalizamos aqui a nossa lição. Que Deus lhe abençoe. Obrigado por você ter nos assistido. Curta o vídeo, compartilhe, faça com que esse vídeo chegue a várias pessoas para que elas também possam entender que você foi um canal, que você foi uma ferramenta para propagar o Evangelho e através dessa sua ação elas possam compreender e entender que precisamos nos unir, precisamos nos fortificar, precisamos estar juntos para enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos os problemas, mas sempre com o Senhor nos conduzindo, guiando os nossos passos. Amém? Devemos estar unidos, apesar de sermos diferentes. Amém? Deus te abençoe. Obrigado.